entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Você no dia 22 de maio de 2017, para nós todos é um dia muito especial, um dia histórico. Estaremos juntos hoje no culto da 93 FM, celebrando com muita alegria datas especialíssimas da nossa história, para a glória de Deus, comemorando, glorificando o nosso Deus e Pai, pela história da gravadora MK, também pela Rádio 93 FM, e você naturalmente é nosso convidado especial para estar conosco na Assembleia de Deus da Penha. Nós vamos estar juntos ali na Penha, comemorando, glorificando e honrando o nosso Deus, porque é bom demais agradecer ao nosso Deus por todas as ricas bênçãos que Ele tem nos concedido. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, Davi enfrentou Golias. A história dessa luta inspira milhões de pessoas no mundo inteiro. Você enfrenta, conta pra mim, ouvinte aqui entre nós, você enfrenta desafios bem maiores que você. Como o Davi encarou Golias? Como é a sua estratégia? O que você faz? Como é que você lida com esse assunto? Não sei se você soube aí, ouvinte, uma menina de 12 anos já luta MMA no Japão. O Japão é um lugar que as pessoas lutam desde cedo, mas não é só lá não. Aqui também tem muita gente que luta, só não é luta assim. A menina de 12 anos enfrentando uma outra menina de 24 anos. Sabe quem ganhou essa luta? Ah, você deve imaginar, né? Se eu tô falando aqui da menina de 12 anos, a menina de 12 anos aplicou mata-leão na menina de 24 anos, e a menina de 24 anos, o querido pastor Hélio André, a menina de 24 anos chegou a desmaiar. O que o senhor acha dessas lutas, pastor Hélio André? Sua opinião? Peraí, pastor, o seu microfone tá ligado, mas não tá funcionando, que maravilha. Peraí, vamos ver se agora, vai lá, fala aí. Oi. Aí, agora bom sim. Dia, JR, bom dia aos amados ouvintes, bom dia aos caros colegas da mesa e você que tá sempre ligado na Melhor, é um prazer muito grande estar com você. Bom, é claro que toda luta, ela denota arrepio em alguns, né? Alguns têm verdadeira ojeriza por agressão e tal. Mas temos que pensar também na técnica, no preparo, no estudo, naquilo que vai ser aplicado, e prova disso é que uma menina de 12 anos vence uma de 24. Ô, pastora Daniele Queiroz, bom dia também, bem-vinda. Entre 12 e 24 tem 12 anos de diferença, é o dobro. Ainda que tenha técnica, a irmã concorda com esse tipo de luta? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, pastores, muito bom estar aqui mais uma vez. Olha, já que a pergunta é fechada, minha resposta também será bem direta. Eu não concordo. Não concorda, diz a pastora. Eu quero ver a sua opinião, ouvinte amado. Participando aqui conosco do nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua opinião. O nome dessa criatura aqui de 12 aninhos é Momo Shimizu. Mandar um abraço pra ela, né? Momo, tamo aí, hein? Te apoiando, hein, Momo? Momo Shimizu. Ela treina aí, veja bem, minha gente, 6 dias por semana, em média 3 horas por dia, desde que estava no jardim de infância. Você é a favor ou contra esse tipo de competição? Você já se sentiu pequeno e frágil diante de uma luta, mas venceu pela graça de Deus? Compartilhe, ouvinte. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Olha, muitos dos mais de 100 milhões de brasileiros conectados ao WhatsApp não conseguem passar um dia sem o aplicativo. Mas o uso excessivo está produzindo graves problemas, chegando inclusive, minha gente, a ansiedade e até a depressão. Olha o que uma psiquiatra disse. Ela disse o seguinte: olha, quando não se consegue aceitação,
impacta a autoestima, principalmente em adolescentes. Nos grupos fica amplificado o sentimento de rejeição, causa um efeito maior na autoestima e pode levar à depressão, que é muito comum entre os jovens. Você já se sentiu rejeitado e menos amado por alguém porque alguém deixou de ver ou até mesmo responder a sua mensagem? Você acha que estamos perdendo o domínio próprio por causa das redes sociais? Quando tudo isso se torna um vício, como sermos livres? Ô, Reverendo Júnior César, bom dia, querido. Eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o povo, né? O povo, Reverendo Júnior, você acha que as pessoas estão viciadas? Podemos considerar que existem pessoas viciadas em WhatsApp? Existem pessoas, não todas, mas existem pessoas. Isso me fez lembrar de um seriado que eu vi há um tempo atrás, em que o protagonista, ele tinha alguns problemas de toque, então ele botava uma carta na caixa de correio e ficava lá sentado esperando o carteiro passar. Às vezes a nossa relação com o WhatsApp é parecido, né? A gente manda mensagem para alguém e fica ansioso para ver se a pessoa visualizou, o que ela vai responder, e contribui para a ansiedade. O pastor Marco Antônio Peixoto, meu querido amigo, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à mesa do nosso debate 93. Essa é uma realidade que a gente vê no Brasil, criança, adolescente, jovem, adulto e ancião. Esse é um negócio que praticamente não tem distinção. Estamos mergulhados nisso, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos pastores, a mesa aqui, a todos os ouvintes. JR, a comunicação é uma coisa violenta e sempre foi assim. Eu lembro há anos atrás que as pessoas iam de porta em porta, né? Eu tenho idade para falar isso. Não muita, mas tenho um pouquinho. Iam de porta em porta fazendo vendas, e eram as vendas mais bem sucedidas. Até CD, no início, a distribuição era feita mais ou menos nisso, boca a boca. Então há um poder violento na comunicação tete a tete com as pessoas. E hoje, com toda a internet, né, o WhatsApp e tudo que nós temos, essas ferramentas, então a comunicação ela aumentou muito, ela está de uma forma impressionante. A pessoa fala num dia, depois de falar com 100, 200 pessoas, então aquilo traz uma coisa boa aparentemente, e pode também trazer coisas excelentes e coisas destruidoras, como é o caso aqui. Então vamos estar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Ô Marcela Bastos, como é que o nosso ouvinte faz para participar? Até porque nós estamos ansiosos para receber o WhatsApp do nosso ouvinte, 968038319. Escreve por escrito a sua opinião nos temas de hoje do debate, de 11 ao meio-dia e entre 11 ao meio-dia. Se você quiser mandar um áudio pra gente contando a bênção do debate na sua vida, aí você grava num lugar tranquilo e depois você aguenta a ansiedade que a gente vai tocar aqui. Qual é o número do nosso WhatsApp? Repita. 968038319. Esse é o nosso número e você usa o WhatsApp para falar conosco através desse número. É sempre muito bom ter a sua opinião e sua participação no nosso debate 93 de hoje. Conta aqui uma querida ouvinte, o que mais tenho visto é gente que usa seus líderes como uma espécie de guru. Essas pessoas não tomam decisão sozinhas. Fico pensando se isso é saudável ou se eu me tornei muito dependente espiritualmente falando. Até que ponto devemos depender da ajuda de nossos líderes espirituais? Buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? Como honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olá, JR. Olá, Marcela Bastos. Olha, aqui na minha Kombi, no borracheiro móvel que eu tenho aqui, móvel fixo, né? Porque a Kombi não tá funcionando mais, mas eu funciono como um borracheiro aqui. Fica 24 horas ligado na 93, tá? Já é famosa aqui, próximo ao condomínio Santa Mônica Residência. Um abraço, Deus abençoe a todos, parabéns pelo debate. Glória a Deus, meu querido irmão, Deus te abençoe. Olha a Kombi do borracheiro aí, minha gente. Vamos dar preferência ao homem aí. Vamos abençoar o nosso irmão. São 11h15, essa é 93 FM, minha gente. Vamos que vamos. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem. Pastor Hélio André, é dependência, não é dependência? Como que o senhor está entendendo essa perspectiva que a nossa ouvinte, a expressão que ela usa é forte, né, pastor? Uma espécie de guru. O que seria isso, pastor, na sua opinião? Nós temos dois lados aí para serem observados. O primeiro lado é que a Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria, né? E quando você tem dúvidas sobre determinadas situações, caminhos a tomar, decisões na sua vida que lhe parecem difíceis demais, eu penso que é muito importante você ter pessoas diferenciadas, com visão diferenciadas, com nível de experiência diferenciado, para que você possa ir a essas pessoas e ouvi-las, né? Em contrapartida, do outro lado, nós temos líderes como Moisés. Moisés, ele tinha quase 2 milhões de pessoas para lidar. E ele fazia isso sentado numa cadeirinha de manhã até a noite. Jetro chega e diz assim: ei, Moisés, o que você está fazendo com esse povo? Vai morrer você e esse povo. E Moisés, ele libera uma série de frases, né, que muitos líderes gostam. Mas eles vêm a mim, eles me procuram. Né? E ele diz: oi, levanta a cabeça de 10, de 50, de 100, de 1000, e assuntos que foram para o 10 resolve, que for de 50 resolve, que for de 100 e que for de 1000 resolve, e aquilo que eles não conseguirem, mata no teu peito. A ti cabe receber de Deus, orientar o povo, ensinar a palavra e perceber que esses cabeças menores estão fazendo. Então, assim, o que eu quero ressaltar? Que Moisés gostava, Moisés sentia bem com a procura dessas pessoas. Na verdade, o bom mentor é aquele que liberta o outro para decidir. Não é aquele que escraviza o outro, né? O bom mentor não é aquele que decide pelo outro. O bom mentor é aquele que faz o outro decidir. O bom conselheiro é aquele que dá caminhos, mas deixa a pessoa livre para tomar as suas escolhas. Eu penso que existem muitos gurus mesmo no nosso tempo que querem escravizar pessoas, e aí para ter diversos benefícios com relação a isso, né? Pastor Marco Antônio Peixoto, que pensa sobre esse tema, querido? Bem, ele pergunta aqui sobre espécie de guru, líderes como espécie de guru. Pessoas assim, elas manipulam as pessoas, elas não têm autoridade, elas têm autoritarismo sobre as pessoas. E nenhuma pessoa que é, vamos dizer, mentorizada ou pastoreada com uma pessoa que tem esse tipo de espírito, ela não vai a lugar nenhum. Ela é dependente totalmente daquela pessoa, ela imita aquela pessoa, ela não é ela mesma. Então, nós hoje, eu até diria, eu estou falando aqui em cima da pergunta dele, né, perguntando se é saudável. Obviamente não é saudável uma relação como essa, isso é antibíblico. Agora, por outro lado, nós precisamos cada dia mais de mentores. Moisés mentoriou Josué, Elias, Eliseu, Paulo, Timóteo. Na Bíblia está cheio de Jesus 12. Então, nós temos hoje, temos que enfatizar mais hoje, pastores, mentores de pessoas que amanhã vão ter uma vida realmente abençoada, vão ter um caminho, vão ter um futuro, vão trilhar a sua vida descobrindo coisas novas, porque o mentor, ele leva as pessoas a descobrirem o seu potencial, a descobrirem coisas novas na sua vida. Ele não tolhe as pessoas, ele ajuda, ele abre, como esses exemplos que nós acabamos de dar. Pastora Daniele Queiroz. Eu concordo com a colocação do pastor Marco Antônio, do pastor Hélio, acerca da manipulação que muitos líderes acabam fazendo. Então, como eu já concordo, eles já colocaram isso com muita clareza, com muita propriedade, eu quero puxar aqui um outro viés da fala do nosso ouvinte, que seria a questão da fuga. Quando alguém busca conselho, está, fugindo de resolver um problema, eu acredito que não. Quero puxar esse gancho aí. A Bíblia diz em Provérbios 19, 20, que se você ouve conselhos e instruções, você acaba sendo sábio. Então, existe essa contrapartida. Quando a gente busca um conselho, a gente não vai em alguém que a gente não confia. Então, é fundamental a gente pontuar o limite saudável disso. Você ir até alguém buscar conselho não é uma fuga, pelo contrário, é um princípio sábio. Agora, cabe ao líder, como já foi dito, não manipular e deixar o espaço para que a pessoa decida com base no conselho ministrado. Reverendo Júnior César.
JR, é interessante pontuar, né, também essa questão de ser guru, porque a gente usa muito essa palavra no sentido pejorativo, né, e não é só isso. Não é só o guru controlador, não é só isso. Acho que em alguns aspectos a figura do guru, a palavra guru, ela vai se aproximar também de mentoria, vai se aproximar. Eu acho que depende da forma como você utiliza isso. E eu queria deixar claro, 1000 vezes ser chamado de um guru, no sentido de estar mentoreando alguém e ajudando alguém, guiando alguém e não manipulando, do que ser tratado como sacerdote. Porque é como a maioria dos crentes de hoje em dia tratam o pastor, como se o pastor fosse o intermediário entre ele e Deus. As pessoas não vão mais diretamente a Deus. As pessoas não primam a sua vida pessoal com Deus para saber o que Deus quer dizer. Elas vão ao pastor, porque o pastor parece que está mais perto de Deus do que ela. Na realidade, é uma grande confusão, porque quando eu trato o meu pastor dessa forma, eu gero a relação de dependência, né? A relação de independência está exatamente no momento em que eu vejo meu pastor como alguém que caminha ao meu lado, como uma voz a ser ouvida, né? E que também precisa ouvir a voz do outro. Então é alguém que caminha comigo, alguém que me orienta, alguém que me ajuda, como os pastores falaram aqui, alguém que me liberta, que me ajuda a compreender a mim mesmo e aplicar a palavra de Deus à minha vida e necessariamente não manipular, né? O pastor, ele é alguém que vai caminhar com você até a presença de Deus, né? Mas não é alguém que vai caminhar por você até a presença de Deus. Tem que estar lado a lado, né? Por outro lado também eu vejo o seguinte, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a minha voz. O líder, ele tem uma voz. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O líder, ele tem que ser exemplo no falar, na vida, ele tem que ser o exemplo. E as ovelhas têm que seguir o exemplo do líder. Eu vejo um outro lado muito perigoso, que hoje está muito, inclusive, na internet, é a vida da independência. Eu faço o que eu quero, eu não faço o que é certo. E muitas pessoas dentro dessa linha, eles não respeitam mais líderes, eles não respeitam ninguém, e até com a desculpa de que o líder é um guru, para que ele possa viver a sua vida independente da palavra de Deus, independente de tudo. Como é que é o equilíbrio? Quando que a gente sabe que o pastor está dando uma palavra de orientação e quando eu preciso realmente ouvir de Deus? É quando o pastor, quando os conselheiros, quando ninguém vai te responder. Não adianta. Aí você tem que ir para o seu quarto, pegar a sua Bíblia e sozinho lá orar para Deus falar contigo. Então, é um equilíbrio. Há momentos que não adianta, não vai vir a palavra de púlpito, não vai vir o conselho do pastor, não vai vir o conselho de ninguém. É Deus querendo falar com a pessoa. Mas muitas pessoas estão indo para um outro lado, até com desculpa de manipulação, etc., para fazer o que quer. Eu acho que a vida não é bem assim. Nós temos que entender o que é a palavra de Deus, de onde está sendo a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar os líderes, porque aí a bênção de Deus vem na nossa vida diversificadamente. Eu concordo também, porque assim, Deus é um ser pessoal, mas inteligentíssimo, né? Eu não penso um Deus que vai colocar pessoas no governo para serem desrespeitados. Existe o governo. Jesus chamou a Pedro e disse assim, ei, as ovelhas são do Senhor, mas você vai apacentar as minhas ovelhas. As ovelhas te ouvirão e te seguirão, né? As ovelhas não são animais que são tocados de trás para frente, mas elas seguem. E a ideia do seguir é ter um exemplo. Eu penso que tem um pouco de ranço cultural no que o pastor falou aqui, da ideia do sacerdote, mas também a gente não pode perder essa referência do meu líder. Paulo fala a Timóteo, você tem que ser o exemplo dos de fora e dos de dentro. As pessoas precisam olhar para você e elas precisam desejar ser igual a você. Em quê? Naquilo que você imita a Cristo. Não ser você, mas naquilo que você imita a Cristo. Paulo está dizendo isso. Ou olhem para mim
como eu faço com Cristo, não seja igual a Paulo, mas seja igual ao que eu faço com Cristo. Essa relação que eu tenho com Cristo, eu quero que vocês tenham também. Ora, como pedir isso ao povo se você não é referência, se você não é modelo, se você não vai ser seguido? Então isso eu acho meio impossível, né? É claro que há um só intermediário entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, e ponto final, né? Nós não devemos colocar entre o homem e Deus e nem podemos fazê-lo isso. Agora, ser referência é muito importante. Aí cria-se essa independência que está muito em voga no Brasil, que está muito espalhada no nosso rebanho. Não, eu não sigo a homens, eu sigo a Deus. Ei, peraí, mas Deus instituiu homens à frente do rebanho, né? Então tira os anjos e faz descer os anjos, tira os homens e faz descer os anjos, e a gente fica tranquilo com relação a isso. É muito claro na Bíblia essa questão de instruir no caminho. Primeiro, instruir no caminho, embora esteja falando sobre menino representa ali o inexperiente, quem não conhece o caminho, né? Instruir no caminho significa que você precisa de instrução de alguém mais experiente. Isso é fato, né? Mas essa pessoa não está fora do caminho. Ela está no caminho com você. Você reconhece ela como alguém que conhece o caminho, que tem mais experiência, mas ao mesmo tempo você está caminhando junto. Essa relação, né, ela precisa ser mantida. Quando lá em Deuteronômio 6 nós temos as orientações divinas para ensino aos mais novos, está dizendo lá, ao deitar-te, ao levantar-te, quando estiver pelo caminho. Então você ensina fazendo, você ensina caminhando, você ensina sendo referência, como está sendo abordado aqui, né? Mas é preciso que ambos estejam no caminho. Não é, pastor, o senhor vai lá e depois me diz aonde eu tenho que ir. Não é esse o caminho. Para a gente tentar achar um ponto aqui importante, diante de tudo aquilo que está sendo dito, quando a gente pensa que na questão do guru, é claro e nítido aqui que a nossa ouvinte faz uma crítica, né? A crítica de uma figura distante da comunidade, mas que parece ter respostas que eu não posso alcançar. O que é um guru? Vamos lá, um guru da tecnologia. Olha, como é que esse telefone, qual que é o melhor aqui? Esse aplicativo, ele funciona ou não funciona? Hacker, tá certo? Aí você pega o guru do não sei o que lá. O guru da vida espiritual lembra muito aquelas figuras orientais. Tem muita gente da Índia que ganha o mundo, pelo nome você já vê, acho que tem alguns que nem tem aquele nome, põe um nome maluco daquele, porque o nome ajuda, então a pessoa tem aquela impressão, tem todo um ambiente, tem que ter uma música, tem que ter um cheiro, tem que ter uma iluminação, olha quantos elementos estranhos, a fé cristã, tem que ter uma luminosidade X, tem que ter uma musicalidade Y, tem que ter um cheiro W, entendeu? E você começa com isso tudo, quer dizer, isso tudo para fazer a gente achar que o sujeito é mais do que ele é. Então, essa é a ideia de alguém que está distante. Quando vocês dizem assim, é uma referência, uma tradução curiosa da palavra referência no termo, no latim, traz uma ideia curiosa, levar consigo. Olha que coisa diferente, né? Daquilo que sempre a gente fala sobre referência. Levar constante. Quem é referência vai levar com ele de alguma forma. Mas enfrentamos uma dificuldade. É querer parecer ser o que eu não sou, ainda que aquilo que eu sou no meu dia a dia não seja ruim. Mas eu estou atendendo uma demanda do outro. O outro quer que eu seja aquela pessoa que chega e fala assim, desse jeito, daquela forma. Essa coisa do líder que acaba refém. O líder acaba refém dos liderados, porque os liderados esperam que ele faça isso e isso e isso. Aí ele não é ele poderia ser melhor do que aquilo ali. Como é que vocês, grandes líderes aqui, pensam sobre esse tema? Nós estamos hoje com uma abstinência de líderes. Infelizmente, a gente olha para um lado, olha para o outro, são decepções daqui, decepções dali, mas nós temos que entender que nós não podemos generalizar, tá? Agora, entenda que quando um líder, ele não é o exemplo máximo ali, tem problema. Vou dar um exemplo bíblico. Quando o povo de Deus fez lá o bezerro, estava lá adorando, quando Moisés chegou, ele só fez uma pergunta. Ele chamou Arão e falou assim: o que te fez este povo? Foi a pergunta dele. O que te fez? Porque foi o povo que levou Arão
né, fez a cabeça dele, porque eles queriam adorar. Moisés já deve ter morrido, vamos adorar aqui, e fizeram lá o bezerro de ouro. Então, Moisés pergunta para Arão: o que te fez esse povo? Então, o povo nós podemos nos tornar reféns do povo, como você falou, JR, de ouvir o povo, querer saciar a fome e a sede do povo, querer resolver só os problemas do povo. Não, o líder tem que estar em comunhão com Deus para trazer resposta para o povo. Não é o que o povo quer ouvir, é o que o povo realmente precisa ouvir. Ele precisa ouvir, às vezes, uma palavra de exortação, uma palavra de carinho, é tudo no momento certo, mas quem está liderando tem que dar este exemplo com a sua vida. E em toda área, o líder é cobrado. Se a pessoa fala: ah, não, mas eu sou líder, mas essa área aqui, eu sei administrar, faço isso, fiz isso, aquilo outro. Então deixa de ser líder. Porque Deus nos chama, chamado é chamado, o líder tem que ser exemplo. Ah, mas todo mundo erra, eu erro, todo mundo erra, todo mundo tem defeitos, mas tem erros e defeitos que é incompatível alguém que está na frente liderando um povo e povo de Deus. Eu penso que, assim, para gente combater essa perspectiva, é o líder se fragilizar, é dizer que ele é carnal, é dizer que ele peca, é dizer que ele é igual ao outro, e que por causa da graça de Deus ele está ali, mas que poderia não estar. Não quer dizer que ele é pecador, imoral, não quer dizer que ele seja nada disso, mas ele quer dizer que ele também é como qualquer outro ali e que tem a bênção de Deus sobre ele para dirigir aquele povo. Isso desmistifica e quebra aquela ideia de que ele é um semideus, que ele é o perfeito, que ele é o melhor, que só ele é e não os outros são. Com base na sua fala sobre a questão das pessoas terem a necessidade de ver toda uma formação, né? E de muitas vezes o líder alimentar isso. De fato, dentro do ser humano existe uma fábrica de ídolos. Então, muitas vezes o líder fica numa situação muito difícil, porque ele quer mostrar a humanidade dele. Isso acontece na nossa vivência pastoral. A gente quer mostrar a nossa humanidade, assim como Jesus, que chorou, teve sede, fome, fez amigos, foi visitar os seus amigos. Só que quando a gente mostra a humanidade, tem o público da fábrica de ídolos, que quer puxar da gente o semideus. Então, é realmente uma dinâmica muito complicada, que demanda de nós, pastores, muita sabedoria, muita resiliência, e realmente, assim, dependência do Espírito Santo. Olha, se o pastor chegasse à igreja domingo e dissesse assim: meus irmãos, eu quero ser franco com vocês, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não faço o que prefiro, Paulo falando e isso. sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que não é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pastor, o senhor tem pecado? Porque eu sei que em mim, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porém eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja que é evidente que eu tô lendo Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15, uma reflexão do apóstolo Paulo por escrito, que é bom entender que o discurso tem que ser um pouco mais simples. Né? Tem que ser um pouquinho mais simples, mas essa perspectiva de assumir os seus erros, até que ponto a gente pode ir, tá certo? Até que ponto nós, ovelhas, temos condições de ouvir, que não seja uma coisa tão pesada a ponto de eu desistir. Só se o pastor faz isso, eu acho que é melhor. Entendeu? Até que ponto vai essa transparência, essa sinceridade aí? JR, esse mesmo Paulo que fala sobre isso, é o Paulo que diz: se eu tiver que me gabar de alguma coisa, vou me gabar das minhas fraquezas. É o que ele diz. Então, assim, JR, a gente precisa voltar aos princípios, porque perceba a beleza do evangelho. Deus, criador de todas as coisas, esvazia-se de si mesmo e assume a forma humana para ensinar o ser humano a ser humano. E a gente quer se encher para ser Deus. Ou seja, a gente quer se encher e esquecer que se aproximar de Deus significa ser humano, viver a humanidade na sua plenitude. E eu não estou falando de viver a pecaminosidade, mas reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza. Jesus, ele veio aqui
E quando ele teve que quebrar umas barracas, ele quebrou. Quando ele teve que gritar, ele gritou. Quando ele teve que discutir, ele discutiu, né? Jesus, ele foi a humanidade na sua plenitude, apesar de ter a sua natureza divina. E nós precisamos de líderes que sejam humanos. Nós só vamos nos identificar com líderes que sejam humanos, mas que tenham uma relação íntima com o divino. Essa é a questão. Mas tá? para que a igreja chegue nessa maturidade, a gente precisa ensinar isso de forma paulatina. Porque o fato é que as pessoas não estão tão prontas assim para verem a humanidade dos seus pastores. Esse é o fato. Se você chegasse, por exemplo, revirando as mesas na igreja, como Jesus fez, mediante a indignação justa por uma causa santa, bíblica, divina, provavelmente as pessoas diriam: coitado do pastor, está surtando, não está mais aguentando, precisa tomar um remédio, precisa ser levado daqui. Então, para que a gente a pessoa ia falar outra coisa. A pessoa ia falar assim: cansei dessa igreja, esse pastor é maluco, vou para aquela outra aí do lado. Exatamente. Aí eu lembro de Paulo também falando o seguinte aos Coríntios. Ele diz assim: não estou preocupado com o que vocês pensam a meu respeito, não estou preocupado nem com o que eu mesmo penso a meu respeito, nem com o que um tribunal humano pensa a meu respeito. Que Deus seja o meu juiz, é o que Paulo diz. A nossa preocupação é com ele. Eu vejo de uma forma seguinte: quando Paulo está colocando essas coisas da carne dele, do pecado dele, ele está querendo dizer assim: eu sou igual a vocês, porém eu tenho domínio próprio, porém eu sei viver uma vida com Deus, dependendo de Deus. Então eu sou como nós todos aqui. Temos que falar isso, eu falo isso na igreja, né? Todos nós temos limitações, temos problemas, dificuldades, mas temos Deus na nossa vida para nos conduzir. Agora, nós não podemos, no nome das dificuldades, da carnalidade, e que sou fraco, e que Jesus virou as mesas e foi chicoteou todo mundo, fez isso porque ele tinha que botar a autoridade para funcionar, e o que estava sendo feito ali era abominação. Qualquer líder hoje vai gritar, se eu tiver que gritar, eu vou gritar em nome do evangelho, eu vou ter que gritar, vou ter que chegar e peitar, e daí? Porque eu vou defender aquilo que eu sei que é correto. Agora, se a minha carne está fraca, eu tenho que aprender a ter o domínio próprio. Então, nessa desculpa, né, nesse diálogo de que a carne é fraca, a gente tem pecado mesmo, a gente é isso mesmo e tal, o púlpito vai dando margem para a porção de coisa que a Bíblia condena, que Paulo nunca fez. Paulo foi humano, mostrou a humanidade, mas mostrou também a saída. Por isso fala em Gálatas 5, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Para falar aquilo que ele falou, é porque ele sabe muito bem quem ele é e como ele depende de Deus. Então nós não baixamos o nível, porque talvez esse seja o ponto. Quando a Bíblia nos ensina a santificação, e ainda diz que sem ela ninguém verá a Deus, quer dizer, é para a gente puxar o nível para cima, apesar de todas as nossas dificuldades, mas são pessoas que estão na luta, na busca pela vida com Deus e tal. Não pode aquele negócio, não, tá todo mundo ruim mesmo. E outra coisa, hein, tem gente pior do que eu. Aí quando vem esse tipo de pensamento, a coisa complica. Isso se refere em todos os aspectos. E muito quando é ovelha, que diz assim: olha só, olha o que a pastora fez, olha o que o pastor fez. E dá aquela ideia, se ele fez isso e é pastor, eu posso fazer aquilo e continuar sendo ovelha. Exatamente. Então vai medindo por baixo, acreditando que essa é a perspectiva. Bom, temos aqui um consenso de que nós todos devemos buscar a Deus o tempo inteiro. Amém. Que não existem pessoas perfeitas, não existem. Olha que a gente olha para algumas pessoas e diz assim: isso aí não erra, você não peca, você não pode ser. Quantas vezes nós ouvimos aqui durante esses dias pós falecimento do pastor Russell Shedd, menções sobre ele assim extraordinárias. Olha, um homem santo, um homem puro, um homem de Deus. As filhas mesmo, uma das filhas disse: olha, eu acho que papai nunca pecou. Entendeu? Assim, claro que ela tá, né? Mas aquela ideia de, mas até essas pessoas, assim como qualquer um de nós já nascemos no estado de pecado, de miséria e pecado. Mas nós devemos buscar a Deus. O líder espiritual, se ele for um pastor, ele está ali para te pastorear. Não é alguém que se transforma num guru. Também não é um sacerdote no sentido de que você depende dele para ir a Deus. Mas ele é o seu líder espiritual e vai te ajudar a caminhar com o Senhor. Para te ajudar a caminhar com o Senhor,
ele necessariamente também caminha com ele. Fechamento? 11h39 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. E o Davi que enfrentou Golias, hein? A história dessa luta inspira milhões de pessoas do mundo inteiro. Você enfrenta desafios bem maiores que você. Como o Davi encarou Golias? Conta pra gente aqui, ouvinte, pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Recentemente, uma menina de 12 anos enfrentou uma mulher de 24 num evento de MMA realizado no Japão. A garota não se preocupou com as diferenças entre ela e a rival e aplicou mata-leão. Mata-leão é aquela do pescoço? Que põe assim a mão no pescoço e puxa, né? Eu sei que é isso. Eu sei que a menina de 24 anos tentou escapar, imagina, acabou desmaiando ali com o chamado estrangulamento. São os termos ruins, né, gente? Mata-leão. Mata. Estrangulamento. Bom, Momo Shimizu treina MMA 6 vezes por semana, em média 3 horas por dia, desde que estava no jardim de infância. E já fez mais de 100 lutas de jiu-jitsu, kickboxing e karatê. Perguntamos, você é a favor ou contra esse tipo de competição? Você já se sentiu pequeno e frágil diante de uma luta, mas a venceu pela graça de Deus? Eu pergunto aos nossos amados ouvintes, começando a ouvir os nossos queridos debatedores. Pois bem, competição. A palavra competição, ela, no meu ponto de vista, ela foge um pouco o objetivo, né? Eu acho que a arte marcial é muito mais do que isso. Os lutadores antigos, artistas marciais antigos, quando eles lutavam uns com os outros e não era momento de guerra, era para você se aperfeiçoar e aprender com a técnica do outro. Mas eu vejo nesse ponto aí algumas questões muito interessantes, né? Uma menina de 12 aplica um mata-leão numa de 24. Se ela chegou a desmaiar foi porque a de 24 não bateu. Ou seja, ela não reconheceu a possibilidade da derrota para a menina de 12. E aí está um dos problemas, não é? Quem será que se preparou para vencer quem? Porque, na realidade, eu tenho 24 anos e eu vou lutar com a menina de 12. Será que eu não menosprezei a capacidade da menina de 12? Será que a menina de 12 não treinou mais porque achava que ia enfrentar uma dificuldade maior do que ela realmente poderia enfrentar? Tem umas questões aí que, sem conhecimento de causa, eu vejo que são bem interessantes, não é? A questão do ego, da soberba, podem ser trabalhados aí. Eu acho que se a luta aconteceu, foi porque realmente havia um preparo físico dessa menina e a experiência de luta dela já diz isso. E a questão do peso, massa muscular, tem que estar na mesma categoria, apesar de ter uma idade menor, né? Senão a luta não aconteceria. Eu vejo uma coisa interessante aqui: não subestime o teu adversário. A gente pode olhar e dizer, não, isso aqui eu enfrento fácil. Essa tentação é pequena. Não, isso aqui é tranquilo. Quando muitas vezes as pessoas escorregam numa simples casca de banana, bate com a cabeça e fica em coma. Então, na vida espiritual, nós temos que encarar tudo com muita seriedade e com os princípios na nossa vida. A questão da luta aqui, isso é Japão, lá é normal, desde criança eles vão treinando, aprendendo. Claro que para nós aqui no Brasil ainda é uma coisa meio estranha, o MMA com mulheres e tudo, mas uma modalidade esportiva, está crescendo muito, tem muitos evangélicos dentro do MMA, inclusive, vamos dizer, homens, vários, né? E graças a Deus, a esporte tem que ser encarado dessa visão. Agora, aqui fica uma lição, realmente, quando Davi encarou Golias, Davi não falou o nome de Golias nenhuma vez. Davi não mencionou que Golias era nenhuma vez. Davi falou o nome do Senhor o tempo todo e confiou no Senhor o tempo todo. Então, não é importante o tamanho do nosso gigante. Amém. O tamanho do nosso Deus é que vai nos levar à grande vitória. Amém. Olha, um ouvinte aqui participando conosco pelo nosso WhatsApp, dizendo assim, J.R., eu sou de Duque de Caxias, sou mãe de uma menina que gosta desse tipo de luta. A minha filha pesa 74 quilos e foi lutar contra uma menina que pesa 120 quilos.
Eu achei super errado, JR, pois a menina deu um bate-estaca na minha filha. O que é um bate-estaca? Bate na cabeça, assim pra baixo, assim? Deve ser, né? Pra baixo, é. Deu um bate-estaca na minha filha, pegou a cervical da minha filha, ela ficou sem os movimentos das pernas durante a luta ali. Ela já contou aqui que não ficou com sequelas contínuas, mas momentâneas. A ouvinte diz que pegou um laudo médico e falou que vai processar o organizador do evento, porque uma pessoa de faixa branca não pode aplicar esse golpe. Essa é a minha experiência com lutas. Eu não gosto, diz aqui a nossa querido ouvinte. É interessante isso também, porque essas lutas, nessa modalidade esportiva, tem várias regras, inclusive de respeito, técnicas, e realmente, assim, quando uma coisa é desrespeitada, dá em situações assim. Bate-estaca, se eu não me engano, não é autorizado não, tá? Pois é, ela tá falando. Ela então, falou, não é autorizado na faixa branca, que é a observação que ela fez aqui, né? Fica aí um alerta para os pais, se é um lugar sério ou não, se é um lugar federado, que tipo de lugar que o filho está indo praticar essa arte, né? É filha, hein? Gente. Eu ainda acho que a luta, mesmo sendo um esporte, tendo toda essa coisa da técnica, eu ainda acho que MMA para mulheres é muito pesado. Eu quero, assim, puxar o gancho aqui do resgate da feminilidade, porque se a gente não continuar estabelecendo parâmetros saudáveis do que é para o homem e do que é para a mulher, a gente pode, assim, se encaminhar para um lugar bem difícil. Outro ouvinte aqui dizendo: eu sou contra as lutas, acho desnecessário, mas acho que aprender a lutar para se defender, aí sim, porque não se prepara para a vida, pois neste mundo só assim, entendeu? Tem muita criança agressiva que gosta de bater, aí ensina a outra criança a lutar, vai dar um... É complicado. Como disse o pastor Marco Antônio na abertura, ele falou do tete a tete, né? Me lembrou do telequete agora, você viu? Me inspirou. Pastor Hélio André, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom, eu queria sacar aqui uma perspectiva diferenciada, porque uma menina de 12 anos que vence uma mulher de 24 anos, ela é versada naquilo que ela aprendeu e faz. Ela tem técnicas que sobrepujam a sua força natural e que podem pegar aqueles que são, na verdade, deve ser maior do que ela e mais forte, respeitando a categoria, é claro, se for um local federado, como o pastor colocou. Mas o que eu pensei aqui é a batalha do cristão contra o mal. O mal, ele não tem todo o poder, mas tem poder. E se você for versado na oração, se você for versado na palavra de Deus, se você buscar o Senhor, se você andar em retidão, mesmo que você pequeno como é, de fato, carnal como é, homem como é, falho como é, você vai vencer essa luta, porque você tem as ferramentas e as habilidades espirituais para fazê-lo. Então, eu acho que se sentir pequeno, Davi deve ter sentido quando olhou o gigante, aproximadamente 3,30 metros de altura, mas ele tinha certeza a quem ele servia e quem ele era, e qual era a força que estava imbuindo para ele derrubar o gigante. Então, tirar isso aqui dessa lição, acho que é uma lição bem legal pra gente, né? 11h48. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E o WhatsApp, minha gente, olha, muito mais de 100 milhões de brasileiros conectados ao WhatsApp não conseguem passar um dia sem o aplicativo. Um exemplo disso é quando trava, né? Quando alguém suspende, aí vira e as pessoas já baixam o outro aplicativo porque não conseguem ficar sem, o negócio tá quente, hein? Uso excessivo, segundo membros da Associação Brasileira de Psiquiatria, aumenta o risco de ansiedade e até de depressão. O aplicativo dá a possibilidade de obter aprovação imediata por meio de mensagens e oferece grande número de estímulos. A psiquiatra Fátima Vasconcelos afirma que quando não se consegue a aceitação, isso impacta a autoestima, principalmente em adolescentes. Nos grupos fica amplificado o sentimento de rejeição, causa um efeito maior na autoestima e pode levar à depressão, muito comum entre os jovens.
Você já se sentiu rejeitado e menos amado porque alguém deixou de ver ou até mesmo de responder a sua mensagem? Você acha que estamos perdendo o domínio próprio por causa das redes sociais? Quando tudo isso se torna um vício, como sermos livres? Perguntamos aos nossos queridos ouvintes, inicialmente ouvindo os amados debatedores. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente precisa pontuar os limites de administrar cada coisa, inclusive o WhatsApp. Então, a gente não pode deixar essa coisa frenética nos dominar. Nós que temos que controlar isso e pontuar as pessoas, porque o que eu tenho visto é uma cobrança. Eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu. De manhã eu te mandei, e o WhatsApp é um fenômeno recente. Então, antes as pessoas, ligariam, ou então mandariam um e-mail e esperariam a resposta. Na minha infância mandava-se carta, e aí tinha que esperar todo o procedimento dos Correios. Então, realmente, nós precisamos atentar para dominar essa ansiedade. Olha a loucura, né? Você mandou a mensagem, tem um reloginho, a pessoa não recebeu. Um pauzinho, a mensagem saiu do seu para a rede. 2 pauzinhos, chegou no telefone dela. Se ficou azulzinho, ela leu, mas não te respondeu. Olha que loucura. Estou versado. Olha que loucura, não é? Então, assim, a pessoa fica naquela expectativa. Ah, mas ficou azulzinho e você não me respondeu. Ei, mas eu poderia estar no banheiro. Ei, mas eu poderia estar tomando banho, eu poderia estar almoçando. Tem que ficar exercitando, né? Eu poderia estar fazendo outra atividade que não essa de ler a sua mensagem, de ter lido sua mensagem, mas não de pronto responder. É claro que ele é um instrumento maravilhoso de comunicação, é uma plataforma excepcional que nós temos, né? E que, de fato, ela se espera essa agilidade de resposta, mas com todos os seus limites necessários e possíveis, porque você pode estar dirigindo, você pode fazer outras coisas mil que não está com a tela conectada ali para te responder. Agora, a questão da informática, como eu falei, é muito bom, a comunicação é uma coisa violenta, tremenda, e é uma arma muito boa a internet, né, as mensagens, tudo que é feito pela internet. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui eu acho que está havendo um desequilíbrio mundial hoje com a informação excessiva até. Estou dizendo, é muito bom, porém as pessoas não estão sabendo como usá-las. Por exemplo, Estados Unidos hoje, por mandar mensagem, está quase matando mais pessoas no trânsito do que o álcool. E agora o policial lá faz o seguinte, o cara bateu, ele pega o celular e vai ver o WhatsApp, vai ver mensagem para ver se a batida foi na hora que ele estava na mensagem. E se foi, vai direto para o xadrez. Então, porque é uma coisa séria. Você hoje está dirigindo, presta atenção, você que está nos ouvindo. Você está dirigindo, aí tem um cara que está na tua frente. Ele sai da pista, vai para outra pista e volta. Passa por ele. Ele está no telefone mandando mensagem. O sinal abriu, o cara está parado e não anda. Aí tu tem que dar um toquinho porque ele está na mensagem. As pessoas estão se desligando do mundo, do dia a dia, até da comunicação visual, olho a olho, tete a tete, né? Olho a olho. Estão se desligando para estarem conectadas numa coisa meio doentia. Eu, no outro dia, estava vendo uma pessoa atravessando a rua, distraída. Veio uma moto, quase que atropelou o sujeito, porque ele está na internet, está ali olhando mensagem, WhatsApp, lá o que seja. Então, nós estamos vivendo num tempo muito estranho. Agora mesmo vi uma reportagem. 10 pessoas fizeram uma festa. Parece que tinham 2 que eram de outro país, então várias pessoas, cada um na sua casa. Então o cara tá lá, bebe lá o seu drink, come e ri, e estão todos conectados, fazendo uma festa, cada um num lugar. Isso é coisa de maluco. Meu Deus. Entendeu? Tem outras pessoas que as pessoas não sabem, mas tem gente que está dentro de casa, deprimido, que não sai da casa, mas ele é conectado com o mundo pela internet. Se tirar a internet dele, ele morre. Isso é um desequilíbrio emocional, é desequilíbrio total. Então é isso que tem que ter, é esse cuidado. Vamos usar a internet para benefício nosso, para ser bom para nós, para até pregar o evangelho, mandar mensagem para as pessoas. Isso tudo é muito bom, se comunicar um com o outro, mas tem um desequilíbrio social mundial hoje
com a internet, infelizmente. O problema é o ser humano, né? Não é o aplicativo, é a forma como o ser humano usa. Porque, assim, só quem viveu uma época que você, por exemplo, tirava uma foto e mandava revelar e ficava na esperança ou na oração de que a foto ficasse boa, tinha que esperar 7 dias, ou então que você, para digitar um texto, tinha todo um trabalho. Só quem viveu isso... Só para comunicar aos jovens que quando uma pessoa vai fotografar alguém com celular e diz assim, vou tirar 2 só para garantir. É isso que o reverendo Júnior tá falando. É isso aí, Que mandava revelar e podia estar fora de foco. É isso. Então, a gente viveu isso. Hoje é tudo muito fácil, muito simples. Você manda arquivo, a carta, você não precisa mais esperar. Agora, mas aí você usa mal. Eu quero ressaltar mais uma coisa. O aplicativo é excelente, é muito bom, facilitou a vida. Hoje, se tirar a internet, o mundo para. Eu estava comentando de estar no aeroporto em Frankfurt, na Alemanha, aí deu um pico de luz. Nem 1 minuto, 30 segundos. Pum! Aí eu falei com o pastor Edson, que estava comigo, eu falei, o voo vai atrasar. Mas por quê, pastor? Por causa desse pico. Atrasou 3 horas o voo, por causa de um pico de 30 segundos. Então, hoje, se acabar a internet, nós estamos mal, o mundo para. Agora, não é o aplicativo é bom. Só que quando tem um aplicativo que eu boto a vida do outro em risco, aí nós temos que saber usar o aplicativo. Porque eu posso estar mandando mensagem e meu carro atropelar uma pessoa, eu subir uma calçada, eu bater num outro, eu estou botando em risco outras pessoas. Quando não me respondem, eu fico brava, diz aqui o ouvinte. Mas eu não falo nada não, entendeu? Fico na minha, mas não mando mais mensagem para aquela pessoa. É vingativa, o ouvinte ainda vai entrar aqui, olha aqui, ó. Olha, outro ouvinte aqui dizendo, JR é o seguinte... A internet é um vício como qualquer outro, temos que não temos controle, bingo, jogos, bebidas, e a internet entrou na igreja, diz aqui a nossa ouvinte. As redes sociais utilizadas para trabalhar é uma grande ferramenta. E é verdade, o WhatsApp para o trabalho, ele é muito bom, né? Por isso que quando cai, as pessoas ficam com dificuldades, porque vendem por ali, compram exatamente por ali, enfim. Faço das palavras do pastor Marco Antônio as minhas. Me aborreci com meu esposo porque diante do problema da baleia azul, ele estava muito bem informado pelo WhatsApp. Todo dia mandava mensagem de orientação dessas que correm pelo Zap, imagens de adolescentes envolvidos, mas não falou nada com a nossa filha. Olha bem, que coisa curiosa. O que retrato é esse aqui que o ouvinte está descrevendo. Ele mandava assuntos da baleia azul para todos os grupos, mas não conseguiu falar com a filha dele ao vivo sobre os perigos da baleia azul. Olha que coisa interessante esse retrato aqui. O ao vivo não faz parte do nosso contexto hoje, né? A gente às vezes está num lugar, está na mesa de jantar com a família, mas não está ali, porque você vai pegar cada componente, cada um está com o seu celular conectado em algum lugar. A gente não está ali. A pessoa está conectada com o mundo, mas não está conectado com os seus filhos na mesa. Não sabe o que eles estão passando, não ouve os filhos, mas ele sabe tudo que está acontecendo no mundo. Ele tem 1000 pessoas que ele se corresponde, mas não se corresponde com a própria família. Vários ouvintes aqui trazendo aqui a questão da mudança da configuração do WhatsApp para não aparecer o tracinho azul, o pastor Hélio. Entendeu? O senhor falou do tracinho azul aí, tem gente apresentando aqui, diz, olha, não precisa mais, tem outro jeito. Quero agradecer os queridos ouvintes aí pelas participações. Querido pastor Marco Antônio, hoje temos uma grande festa, um culto da 93 FM, 30 anos da gravadora MK, 25 anos da Rádio 93 FM, e teremos o privilégio de receber o querido irmão como pregador desse culto, pastor Marco Antônio, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Para mim é uma honra muito grande participar aí desses 30 anos e 25 anos da rádio, ali na Assembleia de Deus do pastor Silas Malafaia, meu amigo. Então, para mim, é uma dupla honra, né, de ser convidado para estar lá pregando a palavra e também de estar na igreja do pastor Silas. Eu creio que vai ser uma benção, queria convidar você a estar conosco ali para adorar a Deus, louvar o Senhor e compartilharmos juntos ali da palavra de Deus. Com certeza Deus tem uma bênção especial para você nesta noite. Vai ser uma bênção, minha gente. Hoje, além do querido pastor Marco Antônio pregando a palavra do Senhor, nós vamos estar recebendo ali a Aline. Olha a Aline cantando aí, ó. Tua presença faz minha
Muita bênção, minha gente. Aline Barros cantando, adorando, louvando ao nosso Deus e Pai com essa canção Tua Presença é o Céu pra mim. Hoje à noite, hein, temos também a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Essa aí é o Senhor é bom. Escuta aí, ó. Bênção pura, minha gente, também com a presença da Bruna Carla. Minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus é minha muralha. Sei que eu não vou cair e não vou desistir. Minha gente, que culto é esse, minha gente, hein? Fala pra nós aqui, que bênção. Aline Barros cantando, a Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, Bruna Carla, a pregação sempre muito abençoada do querido amigo pastor Marco Antônio Peixoto, hoje a partir das 7 horas da noite da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha, na Rua Montevidéu 900 na Penha, a Rua Montevidéu 900 na Penha. Vamos estar celebrando 30 anos da MK, 25 anos da Rádio 93 FM. Tem o nosso convidado especialíssimo. Venha, minha irmã, vamos, meu irmão, vamos cultuar ao nosso Deus e Pai. Toda a equipe da 93 lá estará, lá estaremos com a graça do nosso Deus e Pai para cultuar, glorificar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida ao longo desses anos. Quanta história, meu Deus do céu, cada dia uma nova história. Você imagine 25 anos de rádio, 30 anos da MK. Temos muitas histórias para contar, mas temos muitas bênçãos para agradecer ao Senhor. Tudo sempre para a glória do nosso Deus e Pai. Venha, quero te encorajar, convidar uma amiga sua, não cristã ainda, sabe, aquele amigo seu, trabalha com você, escuta a rádio, gosta da Aline, gosta da comunidade, da Bruna Carla, sabe? Ah, eu sou fã, tem muita que é fã, mas não vai à igreja, só escuta a música. Você aproveita e chama, vai ouvir, vamos ouvir ao vivo, para que a pessoa possa não apenas receber ali a canção que ela vai cantar, mas também vai receber a palavra do Senhor, tempo de oração, comunhão, bom para te conhecer, hein? Quero conhecer você, aquele tempo gostoso ali para o nosso relacionamento na casa do Senhor, na presença, é comunhão, viu, minha gente? É comunhão, é relacionamento ali na comunidade da fé, naquele relacionamento gostoso quando nós estamos na comunhão dos remidos, dos alcançados, dos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar exatamente pedindo a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vou pedir o pastor Marco Antônio para orar conosco. Vamos orar pelos temas de hoje, né, pastor? Gente que está lidando com as suas dificuldades pessoais, gente que está enfrentando lutas muito grandes, gente que acaba viciada aí nas redes sociais e precisa da libertação da parte do Senhor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Quanta gente acompanhando, orar pelos nossos ouvintes. Abraço aqui para a Amozilda, da Igreja Presbiteriana de Bento Ribeiro. Teve que a Rosane ontem pediu para a gente mandar um abraço. Amozilda, Deus te abençoe. Esses ouvintes maravilhosos que nos abençoam tanto. Vamos orar também pelo culto de hoje da 93 FM e assim todos juntos, cultuando e glorificando ao nosso Deus e Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos por esse momento onde tantas pessoas estão ouvindo o debate e pedimos, ó Deus, estende a tua mão sobre o aflito, o necessitado, o enfermo, ó Deus, aquele deprimido, aquele que não sabe o que vai fazer no dia de amanhã. Que a tua graça possa ser estendida a cada um deles, que haja cura e libertação. Pedimos a tua bênção sobre, Senhor, todos nós, todas as pessoas que estão em redes sociais, possamos ter domínio próprio, saber como usar essa ferramenta tão tremenda, tão poderosa, mas que possamos usar, ó Deus, construtivamente. Dá-nos sabedoria para isso, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre esse culto de hoje, dos 30 anos da MK, 25 anos da Rádio 93. Nós te pedimos no nome de Jesus a tua presença naquele lugar, enchendo, meu Deus, aquele templo com a tua graça, tocando vidas, e possamos sair dali felizes, alegres com a graça, o poder e a presença do Senhor. Te louvamos em nome de Jesus e abençoamos cada ouvinte, Senhor, que encontre-se conosco nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.
Você acabou de ouvir Debate 93.